reflexão ao ser humano, né, daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa de forma errada, para que ele possa mudar a sua maneira de pensar, entendeu? Então é basicamente isso que a fábula traz de uma maneira, né, dinâmica, divertida, né, mas que também, por outro lado, é um momento aí de reflexão do ser humano, tá? Então vamos embora lá as questõezinhas aí, né, pra gente corrigir. Vamos lá, primeira questão do texto. Quem são os personagens da narrativa lida? Vocês já estão vendo aí, né? O gato, né, da vizinhança, os ratos, tá? E a ratazana esperta. Então, nós temos aí, né, esses personagens aí da narrativa, que nesse momento aí, todos eles, né, são os personagens aí, né, que aparecem no texto. Ok? Então, vocês podem aí colocar, tá? Os ratos, o gato e a ratazana esperta. São os personagens que aparecem na narrativa, tá? Segunda questão. Qual é a principal característica dos ratos, e a principal característica do gato na narrativa? Assinale a opção correta. Vamos lá, então. Ratos, eles eram vaidosos e o gato tolo? Não, tem nada a ver, né? Os ratos eram frágeis e o gato forte? Sim, aqui, né, falando, tanto é que eles estavam, né, arrumando uma maneira, né, de fugir do gato, né, por ele ser forte demais, maior que os ratos, né, e os ratos frágeis. Então a opção aí, né, mais viável é essa, porque nessa daqui, ó, os ratos eles não são lentos e o gato também não é inocente, tá? Tem nada a ver também, tá? No texto lá, né, na narrativa, né, diz exatamente o contrário, né? Os ratos é que são frágeis, né, e o gato forte, tá? Terceira questão. Releia a frase do final da fábula, que é a questão aqui, né, da moral, tá? Da narrativa. Falar é fácil, fazer é que são elas. Letra A. Qual é o ensinamento que essa frase transmite? Foi o que eu falei com vocês, ó. Que há uma grande distância, né, entre o que se fala e como se age. No caso da história, os ratos tiveram uma ideia, mas na hora de colocá-la em prática, viram que era mais difícil do que imaginaram. Ou seja, né, pelo fato, né, de ninguém ter se prontificado, né, a se arriscar, né, para colocar o sino no pescoço do gato. Então, ninguém se prontificou a arriscar a vida ali para fazer isso. Entendeu? Foi, né, mais ou menos aí como eu falei, que é muito fácil a gente falar, né? Mas na hora de colocar a mão na massa aí, todo mundo mete o pé, tá bom? Então, a resposta da letra A é exatamente essa aí, né? De qual ensinamento que a narrativa, né, da Assembleia dos Ratos, né, traz como reflexão, tá? Letra B. Dos ensinamentos a seguir, sublinhe o semelhante ao da frase acima, que é essa frase aqui, né? Falar é fácil, fazer é que são elas. Primeira frase. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Tem nada a ver, né? Porque aqui nesse caso aqui, né? Quando, né, os donos saem, né? Os ratos podem aí aproveitar, fazer o que quiserem, não tem regra, não tem limite, fazem exatamente aquilo que der na cabeça deles, né? Então não tem nada a ver com o fato, né, dessa situação aqui, dessa frase. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Também não tem nada a ver, tá? Vai muito do dizer ao fazer. É exatamente isso aqui, né? É muito mais o falar do que o fazer, né? Falar é fácil, fazer que são elas. Então, a opção aí mais viável, né, que tem,
né, maior semelhança de entendimento e de ensinamento é essa frase aí, tá? Vai muito do dizer ao fazer. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Também não tem nada a ver no contexto, né? É outra situação aí bem diferente, tá? Uma notinha aí, ó. Narrativas curtas que possuem como personagens animais, objetos ou plantas como características humanas são chamadas de fábulas. Grifem tudo isso aí, tá? Que a gente leu até agora, ó. Narrativas curtas que possuem como personagens animais, objetos ou plantas como características humanas são chamadas de fábulas. Grifem até aí. Tá? Porque isso aí, né, é uma característica, tá? De como identificar, como saber que uma narrativa é a fábula, tá? Tem como gênero textual aí a fábula, tá? Continuando. Elas são criadas para divertir e ensinar o leitor e sempre apresentam uma moral. Foi como nós falamos ali que no final, né, do textinho teve uma moral da história aí, da narrativa, né, que é uma reflexão que devemos fazer, tá? A moral pode aparecer às vezes sob a forma de um provérbio, ou seja, uma frase curta que expressa um ensinamento. Ok. Quarta questão. Na fábula Assembleia dos Ratos, não aparece indicada precisamente a época em que aconteceram os fatos. No entanto, é possível saber que os fatos da história ocorrem em um tempo passado. Sublinhe na fábula algumas palavras e expressões que confirmem isso. Vamos lá, então. Nós vamos utilizar aí, né, as palavras que indicam tempo, né, por contexto aí de época, então está relacionado ao tempo. Vamos lá. Temos aqui, ó, certa vez. Não especifica o tempo, mas dá a ideia aí, né, de época, tá? Reuniram-se, tá? Morava, tá? O verbo morar. No passado, foram, tá? Mais um tempo verbal aí, teve, tá? Mais um tempo aí no passado, foi, tá? Também um verbo, foram e sobrou, tá? Então, esses termos aí expressam, tá? Não indica, né, época em que aconteceram os fatos, né? Mas dá ideia aí de tempo, tá? Verbos no passado, advérbios de tempo, locução adverbial, tá? Tudo isso aí envolve, né? São palavras ou, né? Palavras, né, expressões que indicam aí, né, o tempo, tá bom? Quinta questão. No texto, a indicação do lugar onde ocorre a história, comente. Aqui não diz, né, o local onde foi, né, ocorrida ali a história. Só diz, né, que o gato morava ali, né, na vizinhança dos ratos, tá? Então, a única indicação aí, né, é em relação a isso. Mas não indica o lugar, tá? Onde aconteceu, né, onde ocorre a história, tá bom? Então, a resposta é essa aqui, ó. Não. Há apenas a indicação de que o gato morava na vizinhança dos ratos, tá? Mas isso aqui não diz, tá, o local onde ocorre a história, tá bom? Não tem nada a ver, tá? Vamos lá. Continuando aí, ó. Mais uma característica das fábulas. As fábulas não costumam indicar com exatidão quando e onde ocorrem os fatos narrados. Quando aparecem indicações de tempo e lugar,
elas são indeterminadas. Nós vimos isso daqui, né? Que não houve, né? Não diz na narrativa o local específico onde ocorreu a história e nem, né, a época.